Aleluia, graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Queridos, pega na sua mão sua Bíblia. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Abra ela comigo no livro ou no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 17. Capítulo de número 17. Aleluia! Versículo de número 1 a seguir. O texto, ou a epígrafe do texto que nós vamos fazer menção, fala sobre a transfiguração. Graças a Deus. Leiamos a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos Tiago, João, e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol. E nas suas vestes, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo ou espanto. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar no nome de Jesus. Quem tem motivo aí para glorificar o nome do Senhor no nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Queridos, nós sabemos que nós estamos aqui nesta noite em um culto denominado culto de Santa Ceia, o culto da ceia do Senhor. Nesta noite, pela oportunidade que nos foi dada, já em gratidão, em um ato de gratidão a Deus e à igreja aqui presente, ao nosso irmão presbítero Hudson, pela oportunidade que nos é confiada aqui na nossa retaguarda. Nós estávamos pedindo a Deus uma palavra ainda pela tarde, quando o Senhor Deus, Ele colocou no meu coração o capítulo de número 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 1, que trata sobre a transfiguração de Cristo diante de Tiago, João e diante de Pedro. Quando nós pegamos aqui o texto da palavra do Senhor nosso Deus, nós sabemos que neste momento nós estamos aqui vendo uma revelação divina de Cristo, do seu ser glorioso diante dos teus discípulos. Quando nós falamos de Pedro, Tiago e de João, nós estamos revelando dentro da comitiva dos discípulos de Cristo 3 homens, 3 pessoas que tinham um nível de intimidade maior com Jesus. Quando nós falamos acerca de intimidade, de nível de intimidade daqueles que andavam com Cristo, nada tem a ver com a salvação, porque a salvação Deus dá a todos, mas intimidade Deus dá para aqueles que têm desejo e que o buscam, os que o buscam verdadeiramente, de maneira profunda. Quando nós pegamos o texto da palavra do Senhor aqui nessa noite, o que nós estamos vendo aqui nesta noite dentro do contexto bíblico
é que Deus, Ele está consolando o seu Filho aqui na terra, e Ele está inspirando os discípulos para viver aquilo que o Senhor Jesus o determinara, de ir pregar a palavra, evangelizar o mundo, anunciar a salvação aos cativos, liberdade aos cativos e o ano aceitável do Senhor. Quando nós pegamos o texto aqui nesta noite, nós sabemos que Cristo, Ele dá para eles uma revelação a nível de intimidade profunda e pessoal, que Ele não deu para os outros 9 discípulos que ficaram lá embaixo no monte. Quando pegamos o texto, estudando o texto detalhadamente, nós vamos ver aqui algumas coisas profundas dentro do contexto bíblico. Por quê? Porque Jesus pega os discípulos em uma caminhada de 6 dias, Ele toma para si Pedro, Tiago e João, os leva em particular em um alto monte, deixa os discípulos abaixo, e a palavra de Deus nos disse que Ele se transfigura, o seu rosto, Ele fica resplandecente como o sol. Que visão! E a palavra vai dizer que as suas vestes, elas se tornam brancas como a luz. Isaías já profetizara que assim como nós vestimos de roupa Deus, Ele se veste na sua glória como a luz. Naquele momento, o que Cristo estava fazendo diante dos discípulos é enfeitando a imagem da glória de Deus uma vez mais diante dos discípulos. Ele estava deixando aquela personalidade frágil, como profetizar Isaías, que a sua aparência ou a sua imagem era como a imagem de uma raiz de uma terra seca. E a palavra de Deus disse que nós olhávamos para Ele, nenhum desejo nos tinha de o seguir ou de o tê-lo, porque a sua aparência demonstrava uma aparência frágil, uma aparência humana, e que quando nós pegamos aqui a palavra do Senhor Cristo, Ele vai se revelar a estes discípulos de maneira muito profunda no alto monte. E a palavra vai dizer que naquele momento vai aparecer 2 figuras dentro do Antigo Testamento que fazem a representação de 2 alianças, Moisés e Elias. Quando Moisés aparece diante de Cristo, ladeando a Cristo ali, juntamente com os discípulos que estavam ali naquele dia, a palavra de Deus vai dizer que aparece neste momento Moisés e Elias, e eles falavam com Jesus em particular. Quando pegamos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que dentro deste contexto, a palavra ela está nos trazendo algumas revelações aqui nesta noite. A primeira revelação é que Cristo estava ali para cumprir a lei. Ele estava ali cumprindo toda a lei e os profetas. Que Moisés, ele vai representar aqui a lei, Elias, ele representa o profeta e Cristo representa a graça e a igreja. E que quando nós percorrendo o texto, nós vamos encontrar aqui dentro do contexto bíblico que Pedro, quando ele veio aquela visão, Pedro, ele era uma pessoa que seguia Jesus e que tinha um desejo muito grande no seu coração do Senhor. E que quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, se a gente for estudar as características de Pedro, talvez nós vamos encontrar dentro da Bíblia pessoas que não tiveram erros grotescos como Pedro, mas se tinha uma coisa que Pedro tinha no seu coração, era a vontade de seguir o Senhor e de fazer a tua vontade. Embora ele errasse, embora ele havia pecado, embora ele havia cometido alguns erros durante a sua caminhada, Cristo, ele tinha uma obra tão grande na vida de Pedro, que a Bíblia diz que o mesmo Cristo intercedeu e rogou ao Pai pela vida de Pedro. Pedro, ele era alguém que representava, que tinha uma representação muito grande dentro da chamada de Cristo para com a igreja. Pedro, quando ele vê aquilo, Pedro estava sempre disposto a tomar a dianteira. Quem aqui não se lembra quando Cristo pergunta: a quem dizeis os homens que eu sou? E Pedro, ele toma partida para os discípulos. Quando Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, ele vai tomar a dianteira e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro naquele momento e disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Quando pegamos aqui a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Pedro, ele tomava partida,
E quando Pedro toma partida ali no monte, diante daquela visão milagrosa, diante daquela visão maravilhosa, ele olha para Jesus naquele momento e diz: Senhor, bom é estarmos aqui neste lugar. Quem não gosta de estar na presença de Deus? Se nós gostamos, se nós sentimos prazer, imagina Pedro. Todas as vezes que eu leio, que eu estudo acerca de Pedro, eu digo: Senhor, coloca no meu coração um desejo tão grande como tinha Pedro de servir ao Senhor e de fazer a tua vontade, de estar na tua presença. Pedro olha para o Senhor e disse: é bom estarmos aqui neste lugar. Permita-me, Senhor, que eu faça 3 tendas, mesmo ele sendo pescador. Ele vai pedir ao Senhor que ele faça, que ele faça 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E naquele momento a Bíblia disse que ele falava a ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vinha da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, é a ele ouvir. Nós estamos entendendo aqui dentro deste contexto que Cristo, que Deus, ele está ratificando para Jesus aquilo que ele disse para Jesus no batismo, no ato do batismo de Cristo através da vida de João Batista, quando João Batista estava pregando a mensagem e a palavra do Senhor. A diferença dos dias de João Batista para os nossos dias é a seguinte: que João Batista pregava uma mensagem dura, ele apontava o pecado e ele trazia a solução para o pecado naquele momento. Só que João Batista, quando ele pregava a mensagem, ele pregava uma mensagem um pouco dura, e talvez uma mensagem que a nossa geração não tinha capacidade de ouvir. E qual era a mensagem, pregador? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A mensagem que João Batista tinha nos seus lábios era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Era uma mensagem que não era uma mensagem de autoajuda, uma mensagem boa para se ouvir, que mexesse com o ego humano ou com o nosso egocentrismo humano. Embora nós estamos vivendo em uma época que é chamada de era antropocêntrica, em que o homem pensa que todas as coisas têm que girar ao redor dele, nós estamos aqui nesta noite colocando Cristo no centro como homem do meio, dizendo que dele é a glória, que dele é a majestade, que dele é a honra e todo o poder pelos séculos dos séculos, amém. Irmão Ronaldo, eu sinto aqui nesta noite um prazer muito grande de pregar este texto da palavra do Senhor. Por quê? Porque quando aparece Moisés e Elias ali diante de Cristo, a Bíblia disse nos outros livros, em que Marcos e Lucas, ele vai contextualizar e vai harmonizar com o evangelista Mateus, que eles estavam ali narrando a transfiguração de Cristo. A Bíblia disse que Cristo, ele vai à parte com Moisés e Elias, e eles estavam falando para ele as coisas que ele havia de padecer ali na terra, indo até Jerusalém. Quando nós pegamos aqui a palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos entender que Cristo, ele está revelando dentro de nós um desejo, dentro deste texto, um desejo que também existe no nosso coração, que é ver a glória de Deus, um dia estarmos nos céus e ver Deus como ele é, na sua glória e na sua majestade. Cristo, ele se revela naquele momento para os discípulos, para Pedro e para João, e ele vai dar para eles ali uma antecipação, um antegozo da glória de Deus, da glória divina na terra. Mas Cristo ali, ele estava realizando alguns desejos. O primeiro desejo era o desejo de Moisés, que está descrito no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 18, quando Moisés está em um monte, cerca de 40 dias, em jejum, em oração diante do Senhor, e naquele momento ele vai rogar ao Senhor para que o Senhor lhe mostre a sua glória, e Deus vai dizer para Moisés: Moisés, homem nenhum vê a minha glória e permanece vivo, porque a minha glória homem nenhum consegue contemplar. Sabe o que acontece aqui dentro deste contexto? Deus está realizando um desejo de Moisés, 2 desejos de Moisés pelo menos. O primeiro, de Moisés ver a glória de Deus. O segundo, de Moisés pisar na terra prometida. Naquele dia Deus estava realizando aquele desejo para a vida de
Moisés. Quando Moisés contempla, naquele dia ele não pode ver a glória de Deus, e segundo os estudiosos, ele só pode ver a sombra do calcanhar de Deus passando no meio da rocha, e Deus tampando a face de Moisés com as suas mãos. E a palavra diz que a glória de Deus ficou impregnada no rosto de Moisés. Moisés não pôde ver a glória de Deus porque Cristo ainda não havia sido enviado, mas quando Cristo foi enviado aqui na terra, Deus ele vai realizar a oração de Moisés naquele dia. Por quê? Porque a oração de um justo, ela tem muitos em seus efeitos, e a oração de um justo nunca vai cair por terra. Então Deus ele se manifesta, Jesus se manifesta na sua divindade, e Moisés vai contemplar a glória de Jesus ali naquele momento. E a palavra de Deus disse que naquele momento Cristo ele se afasta, falando com Moisés e com Elias. Quando Pedro, que vê aquele sinal, ele se sente maravilhado, ele pede a construção de 3 tendas. A Bíblia diz que quando o céu se abre, quando Cristo se manifesta, a ratificação daquilo que aconteceu no batismo de Jesus, na presença de João Batista, que estava ali o batizando naquele dia, pela presença da Trindade ali naquele momento, o Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba pousando sobre ele, o céu se abrindo, o Filho sendo batizado ali naquele dia como candidato ao batismo, e a glória de Deus se abre, o céu se abre, e a voz de Deus vem naquele dia no batismo dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ele estava ratificando aqui naquele momento, isso aqui de novo naquele momento, em um momento mais pessoal de intimidade. Naquele momento a Bíblia disse que é na visão daquela glória, na visão da nuvem da glória de Deus, na visão de Cristo resplandecendo como o sol, na visão de Cristo das suas vestes resplandecendo como a luz, os discípulos se curvaram, caíram por terra com medo, com seus rostos em terra, e clamavam ao Senhor em reverência à glória de Deus e à presença de Deus naquele momento. A palavra de Deus disse que Jesus toca eles, o erguem, e disse naquele momento: não temais. Então eles se levantaram, e eles com os olhos fitos no Senhor, eles não viram mais ninguém senão só Jesus. E quando eles desceram do monte, Jesus vai dar para eles uma ordem dizendo: a ninguém dizeis coisa alguma do que acaba de acontecer aqui neste monte, a ninguém dizeis coisa alguma. Eu fico imaginando os 9 discípulos lá embaixo esperando Jesus, Pedro, Tiago e João descer, e que quando eles descem, talvez eles perguntam o que é que aconteceu lá em cima. A preocupação, o incômodo, a necessidade de saber aquilo que estava acontecendo lá em cima vai clamar, vai bater no coração dos discípulos, e eles não poderiam testemunhar aquilo que eles tinham visto naquele momento, no mistério da transfiguração ou da metamorfose ali naquele momento. Moisés representando a lei, Jesus e os apóstolos representando a igreja, Elias representando os profetas, se cumprindo nele a palavra do Senhor. Ele estava ali naquele momento falando, dialogando com Moisés e Elias acerca da crucificação e daquilo que ele havia de passar naquele dia, como já foi lido aqui nesta noite pelo nosso irmão Ronaldo, que a palavra de Deus vai dizer que desde a hora sexta, às 9 horas da manhã, até a hora 9ª, no dia da crucificação de Cristo, que era um teatro, ou que era um espetáculo para os romanos, e até mesmo para os judeus que estavam ali naqueles dias, que estavam ovacionando, porque alguém estava sendo condenado à morte ali naquele momento, mas quem estava sendo levado para ser morto na cruz, ele era alguém que não tinha nenhum pecado, ele era alguém que não tinha em si falha, ele era alguém que não tinha em si nenhum ato que o condenasse. E a palavra de Deus vai dizer que embora na terra eles estavam dando um espetáculo naquele momento, quando Cristo passa pela via crucis naquele momento, ele foi chicoteado com um chicote que se chama alossário, que tem nas suas pontas o caniço ou o osso de um carneiro, e que tem também um anzol, que quando bate na costa daquele que está sendo condenado ali naquele momento, daquele que está sendo ali naquele momento passando pelo juiz romano, ele bate sobre as suas costas e ele vai rasgar a sua carne, e que quando a sua carne é arrancada, o chicote, o osso ajuda o anzol penetrar sobre a carne, e quando bate na carne, ao puxar de novo o arroz, a
carne, o sangue, ele voa com muita frequência no corpo daquele condenado. A história disse que homens comuns, eles não conseguiram passar por aquele castigo em vida. Muita gente morria só sendo chicoteado. Eu tento imaginar o carrasco batendo em Jesus ali naquele momento, e Jesus permanecendo de pé, permanecendo ali açoitado diante daquele carrasco. A palavra de Deus disse que ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e como cordeiro ele não abriu a sua boca. Ele, naquele ato de sofrimento, até que ele foi levado à cruz do Calvário, atravessaram as suas mãos, os teus pés com os cravos naquele momento, e a palavra vai dizer que ele foi colocado na cruz do meio. E eu imagino ali naquele dia aquele espetáculo, os romanos estão ali ovacionando aquele espetáculo, os judeus que o queriam condenar estão ali ovacionando aquele espetáculo, mas enquanto eles estavam dando aquele espetáculo, o céu então decide revelar a sua glória naquele momento. A palavra de Deus disse que desde a hora sexta até a hora nona, tio Hudson, vai haver treva sobre a face de toda a terra. Naquele momento a treva vai tomar a face de toda a terra. Por quê? Porque o sol para de brilhar, porque o sol da justiça estava perdendo o seu brilho ali naquele momento, e a palavra de Deus vai dizer que toda a terra vai haver trevas naquele momento. Vai acontecer alguns sinais. A Bíblia vai dizer que a terra vai tremer porque houve um terremoto, as rochas vão se fender. Cristo, ele se eleva naquele momento em um ato de muita dor e de sofrimento, e ele vai clamar naquele momento, quando ele vai encher o seu diafragma, e era o momento em que ele sentia mais dor, porque ele havia de se posicionar e de se levantar com seu corpo flácido, com sofrimento, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele se levanta e vai clamar: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E todos estes sinais vai o seguir naquele momento, e a palavra de Deus vai dizer que as rochas se fenderam, abriram-se os sepulcros de muitos dos santos que dormiam, ressuscitaram, e a palavra de Deus vai dizer que eles começaram a andar sobre Jerusalém naqueles dias. Por que, pregador? Porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno. O sacrifício de Cristo, ele toca na eternidade. O sacrifício de Cristo, ele é o sacrifício tanto para a igreja de hoje, como para a igreja de amanhã, como para os servos do Senhor no Antigo Testamento. Eu imagino ali naquele dia, a palavra não fala, a palavra não está dizendo, mas eu posso aqui nesta noite, em nome de Jesus, imaginar, dentro da palavra do Senhor, os profetas se levantando do sepulcro. Jeremias, Isaías, a Bíblia disse Ezequiel, e quando a palavra de Deus vai dizer que eles começaram a entrar dentro da cidade santa e apareceram ali para muitos. A Bíblia disse que o centurião que estava ali na crucificação, o centurião romano, olhou e disse assim: verdadeiramente este daí era o Filho de Deus, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que estavam ali as mulheres observando de longe, seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento, quando Cristo morre, acontece ali algo sobrenatural. Por quê, pregador? Porque se eu perguntar para a pessoa mais preocupada aqui nesta noite de viver como a sua morte, talvez tem gente que está pagando o seu plano funerário há algum tempo. Só que Jesus, irmão, ele nunca investiu na terra aquilo que ele não fosse usar para a eternidade. Quando Jesus nasceu, ele nasceu em uma estrebaria. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele pega o jumento emprestado e entra em Jerusalém e é ovacionado. Quando Jesus vai morrer, ele não tem um sepulcro, uma sepultura para depositar o teu corpo. Então José de Arimateia vai pedir o corpo dele e o depositar no seu sepulcro. É uma ironia dizer que Cristo foi sepultado, porque o sepultamento judaico, ele levava cerca de 6 meses a 1 ano para ser concretizado. Cristo foi apenas depositado no sepulcro
Por que, pregador? Porque na sexta-feira ele morre como ovelha muda, no sábado ele está adormecido como o Cordeiro de Deus, mas no domingo pela manhã ele ressuscita como o leão da tribo de Judá. Então investir em uma sepultura para quem haveria de passar somente 3 dias nelas não era investimento. Tem muita gente que já entendeu e já deu glória. Agora tem gente que está no culto aqui que talvez não está no culto. O que você quer dizer, pregador? É simples. Cristo nunca investiu em algo que ele não fosse usar para a eternidade. O motivo de você estar aqui nesta noite é porque Deus tem um propósito na sua vida, é porque Deus tem um plano para a sua família, é porque Deus tem um plano para a sua história. Deus quer mudar e transformar a tua história. Por duas vezes na história, eles tentaram calar a mensagem da salvação no Novo Testamento. A primeira vez foi quando eles degolaram a cabeça de João Batista. A segunda vez foi quando eles crucificaram o Salvador. Na primeira vez deu errado, porque a mesma mensagem que João Batista pregava, Cristo aparece pregando também na Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A notícia vai chegar em Herodes, que mandou degolar João Batista. E quando Herodes escuta, qual é a mensagem que ele está pregando? O que ele está efetuando? Ele está efetuando algo maior agora. Por quê? Porque ele prega, ele cura. E a mensagem que ele prega é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando nós pegamos o texto bíblico, a palavra de Deus vai nos dizer que vai haver uma síndrome em Herodes, porque ele vai dizer: é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos. O que nós precisamos nos últimos dias da igreja é que venha ressurgir no nosso meio o espírito dos profetas, que pregam a mesma mensagem, que ainda prega que pecado é pecado, que ainda prega que Cristo salva, que Cristo liberta, que ainda prega a mensagem da cruz de Cristo, que ainda prega sobre a salvação de Cristo, que ainda prega sobre o arrebatamento da igreja, e dizer que Deus é santo e que ele requer santidade daqueles que o seguem. Herodes então fica preocupado, dizendo: é João, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E eu entro dentro dos anais da história, e eu me lembro que certa vez um dos homens que revolucionaram a história, John Hus, ainda no século 14, quando ele está pregando a palavra do Senhor, e a palavra de Deus vai dizer que os homens se levantam, os papas, e os condenam à morte. Vai queimar John Hus vivo naquela cidade, e ele vai lançar uma palavra profética naquele dia, quando ele estava sendo ainda crucificado, irmão Douglas, quando ele vai dizer assim: John Hus, ele está sendo morto aqui agora, neste momento vocês estão matando o ganso, mas amanhã Deus suscitará o cisne que ninguém poderá matar daqui a 100 anos. Se levanta Martinho Lutero, pregando sobre as teses da salvação e contra a igreja, aquilo que a igreja católica pregava naqueles dias, e a palavra de Deus disse que eles não puderam matar, que ele vai revolucionar a história, e a palavra vai chegar até aqui nós nestes últimos dias. O que é que nós precisamos nesta última hora da igreja? Nós precisamos nesta última hora da igreja profetas como John Hus, profeta como Martinho Lutero, profetas como Jesus, como Elias, como Moisés, como João Batista, pregando a mesma mensagem. A Bíblia não pode sair do centro da igreja, a palavra não pode sair do centro da igreja, a palavra tem que estar na sua mente, no seu coração, a palavra ainda tem que mexer na sua alma e na sua vida para a glória de Deus. Qual era a mensagem que eles queriam esconder? A mensagem da ressurreição de Cristo. O sacerdote e a cúpula do Sinédrio sabia que Cristo era um enviado de Deus, e sabia que ele era o Cristo, mas eles rejeitaram a sua palavra. Só que tem uma coisa, irmão, a Bíblia diz que no domingo pela manhã, Maria se levanta e vai até o sepulcro. Quando ela chega diante do sepulcro,
ela vai até o sepulcro mesmo sem a preocupação de quem removeria a pedra, porque segundo os historiadores aquela pedra pesava cerca de 1 tonelada, e era necessário pelo menos 12 homens para remover aquela pedra. Não foram os 12 discípulos, foi Maria. Maria foi até o sepulcro sem a preocupação de quem tiraria a pedra, tio Hudson. E quando ela chega lá naquele sepulcro, quando ela chega diante do sepulcro de Jesus, a palavra de Deus vai dizer que naquele momento estavam 2 anjos assentados sobre aquela rocha, sobre aquela pedra. E a mensagem que eles diziam era a seguinte: por que procura entre os mortos? Você está entendendo por que a igreja tem que ter um culto racional e a igreja tem que ser viva? Você está entendendo por que a igreja tem que ter prazer de congregar, de estar diante da presença de Deus? O teu prazer, irmão, não tem que estar na igreja para você receber uma oportunidade. A oportunidade maior já te foi dada. É de assentar a parte mais nobre, de ouvir a palavra de Deus aqui nesta noite, de cultuar ao Senhor aqui nesta noite. E ele vai dizer assim: por que procura entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Vai e anuncia isso aos discípulos. E a Bíblia diz que aquela mulher vai sair com aquele arratel. Ela vai sair naquele momento com aquele perfume para embolsamar a Jesus. E vai voltar até onde estavam os discípulos e vai dizer: o mestre ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, os soldados romanos que estavam guardando o sepulcro ficaram atemorizados, ficaram perplexos. O selo de Herodes foi quebrado, porque na terra nem no céu existe autoridade maior do que a autoridade de Cristo. Então os soldados, eles saem dali afugentados e vai até o sinédrio diante dos sacerdotes. E os sacerdotes então vai fazer uma trama. É o seguinte: vocês vão dizer que os homens roubaram o seu corpo, e vocês vão dizer que o sepulcro foi violado. Por quê? Porque se a gente prega que Cristo ressuscitou, o povo se revolta contra nós. Então eles tentaram cessar, calar a mensagem de Cristo. Qual mensagem? Ele ressuscitou. Só que em Atos, no capítulo de número 7, aparece alguém pregando que é Estevão. A Bíblia diz que Estevão não era pastor, Estevão não era evangelista, presbítero. Estevão, ele era diácono, aquele que servia na casa do Senhor. Mas o Espírito de Deus, a presença de Deus e a palavra de Deus estava sobre a vida dele. E ele pregava com muita autoridade, com muita graça. E a palavra de Deus vai dizer que os inimigos reniam-se contra ele, os algozes de Estevão. Quando eles decidem então tirar Estevão da cidade, porque em Jerusalém não podiam matar, então tiram ele da cidade para o apedrejar. Quando eles vão apedrejar Estevão, a Bíblia diz que Estevão não olha para a pedra, ele olha para o céu e diz: eis que eu vejo os céus abertos. E o Filho de Deus assentado à direita do Senhor aqui neste momento. E a Bíblia diz que as pedras caíram sobre ele naquele momento. Mas Estevão viu a glória de Deus, ele viu Cristo ressuscitado ali naquele momento. E ele está ressuscitado, ele está vivo. E esta é a mensagem que os sacerdotes tentaram parar, mas os discípulos evangelizaram o mundo. E eu quero deixar aqui de meditação, meus irmãos, aqui neste momento. A Bíblia diz que um homem foi exilado na ilha de Patmos. Tentaram matar em um tacho de azeite, mas Cristo disse que ele não morreria até ver os seus dias sobre a terra. E este alguém era João. E a palavra de Deus disse que ele foi exilado na ilha de Patmos para morrer exilado. Só que a Bíblia diz que vem o Espírito de Deus e fala com João naquele momento. Vem uma voz como voz de som de muitas águas, de trombeta naquele momento, e fala com João: João, o que vê
dizer: o que eu te digo, escreve e envia para as 7 igrejas de Éfeso. E a palavra de Deus vai dizer que João, naquele momento, ele recebe aquela ordem, e que quando ele recebe aquela ordem, ele vai dizer no versículo de número 12, no capítulo 1 de Apocalipse, ele disse assim: voltei-me para ver a quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 castiçais, a palavra de Deus vai dizer que ele vê um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido até a altura do peito com uma cinta de ouro. Se coloca sobre os teus pés aqui neste momento, e aqui eu finalizo a mensagem aqui nesta noite. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento, quando ele se volta e ele vê o Senhor, ele vê naquele momento a glória de Deus. Ele vai dizer o seguinte: no seu peito estava uma cinta de ouro, e se revela justiça. A palavra de Deus vai dizer que sobre a tua cabeça, sobre a cabeça dele, os seus cabelos eram alvo como a lã. Isso revela a eternidade, como a neve. E as palavras de Deus vai dizer que nos teus olhos, os seus olhos eram como chama de fogo. Isso revela onisciência divina. A palavra vai dizer que os teus pés eram semelhantes ao bronze polido. E a palavra vai dizer que naquele momento ele era refinado como de uma fornalha, e na sua voz era voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita uma espada afiada, que era a espada de 2 gumes, que saía da sua boca naquele momento. O seu rosto, a Bíblia disse que brilhava mais do que o sol na sua força, ou do que o sol no meio-dia. Quando João viu, ele caiu como morto, prostrado, e ele estendeu a mão sobre João naquele momento, e levantou João naquele momento, dizendo: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Escreve as coisas que disse nestes livros, as que hão de acontecer depois destas. A palavra de Deus vai dizer que João fez a fotografia de Cristo e viu Cristo ressuscitado, e é por isso que a igreja está de pé aqui nesta noite, para viver, pregar, falar, anunciar e ser cheio da glória de Deus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos aqui neste momento, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos aqui neste momento, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos aqui neste momento. Eu quero orar com você aqui nesta noite, eu quero orar com você aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você aqui nesta noite. Esta noite é noite de Santa Ceia, e a palavra de Deus nos revela 3 grupos que estavam na ceia ali, quando Paulo estava ministrando: muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Existia 3 grupos que estavam ali naquele dia: fracos, doentes, e não poucos os que dormiam, os que estavam mortos espiritualmente, que estava fraco, que estava doente ali naquele dia, por não discernir o corpo do Senhor, por não discernir a igreja de Cristo. Toda pessoa que está morta dentro do corpo de Cristo, o corpo de Cristo vai o rejeitar, a igreja vai o rejeitar, porque o membro morto, ele não continua sobre o corpo. Só que eu tenho uma mensagem para você aqui nesta noite: da mesma maneira que Cristo derramou a sua vida na cruz do Calvário, nesta noite, no ato simbólico da ceia, o pão, o sangue de Cristo vai renovar esta aliança, vai colocar de pé quem está caído, vai fortalecer quem está fraco, vai ressuscitar e reanimar aqueles que estão morrendo espiritualmente. Nesta noite você vai sair daqui cheio de esperança, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, para a glória dele. Aleluia, 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 aleluia. Há uma presença de Deus aqui nesta noite. Eu já posso sentir Deus aqui neste púlpito, eu já posso sentir Deus aqui no meio da igreja, eu já posso sentir Deus aqui no meio do povo aqui nesta noite. Nesta noite é noite de você viver de novo aquilo que Deus tem para a sua vida, de ressuscitar, de despertar os dons espirituais sobre a tua vida. A palavra de Deus está te dando ânimo aqui nesta noite.
A mensagem de Cristo está te dando ânimo aqui nesta noite. Da mesma forma que Ele restaurou aqueles que estavam desesperançosos no caminho de Emaús, quando Ele levantou o pão sentado na mesa e partiu o pão. A Bíblia diz que naquele momento que Ele partiu o pão, os discípulos reconheceram e disseram, quando Ele desapareceu, irmão Enio, é por isso que o nosso coração queimava quando Ele nos falava, é por isso que o nosso coração estava pegando fogo. O seu coração tem que voltar a arder, a glória de Deus tem que voltar a ser prioridade, exclusividade na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu caráter, para a glória de Deus. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoa. Saia deste lugar diferente, saia deste lugar mais crente, saia deste lugar com mais temor, saia deste lugar com mais amor pela obra de Deus e pela dedicação da tua palavra.